Alerta em Debate aqui na RFTV. Você já está acostumado que toda semana a gente escolhe um tema para explicar melhor, porque normalmente o que é assunto aqui no Alerta em Debate pode sim afetar a sua vida ou de alguém que está aí próximo a você. E com informação concreta, com informação real, é muito mais fácil, né? A gente opinar, a gente discutir e a gente debater esses assuntos com a nossa família, com os nossos amigos. E aliás, comigo aqui, Noêmia Gomes, sempre ao meu lado, sempre trazendo mais qualidade para esse debate, para esse Alerta em Debate. Noêmia, bora para mais um, hein? Pois é, né, Ana? Como de sempre, né? Como quase não, toda semana, né? Toda semana a gente está aqui. E para você aí em casa, bem-vindo, se está chegando agora para acompanhar aqui com a gente. Como a Ana disse, um momento da gente se informar melhor, para a gente não ficar dando nenhuma bola fora quando vai se falar do assunto, né? E um assunto, gente, que assim, dificilmente você já não ouviu alguém que se deu mal por causa desse tipo de relacionamento, né? Eu acho que, Ana, cada vez está mais comum as pessoas... os relacionamentos, eles estão, não diria, talvez mais líquido. Então, as pessoas, elas acabam passando o carro na frente dos bois, né? Alguns especialistas dizem que é isso. Mas tem alguém aí que vai falar com a gente sobre isso, né? Sim, tem uns relacionamentos mais moderninhos agora, né? Eu sei que para muita gente isso ainda é novidade. Esse assunto, na verdade, para contextualizar, né, o nosso telespectador, acabou vindo à tona principalmente na época em que Endrick, jogador do Palmeiras, revelou que tinha um contrato de namoro. Ele que tá junto aí com a modelo Gabriele já tem algum tempo. Só que o Endrick, gente, ele ganha muito dinheiro há muito tempo no Palmeiras. Agora, fora do Brasil, então, os números são assustadores. E aí se revelou numa entrevista de que eles tinham definido aí um contrato de namoro e todo mundo começou a puxar pro lado do contrato de namoro pensando no lado financeiro. Só que a hora que o casal decidiu revelar o que tinha nesse contrato, aí que ninguém entendeu mais nada. Porque nesse contrato tem ali cláusulas que envolvem até não dormir brigados, enfim, aquelas regrinhas que a gente acaba falando até num começo de namoro, uma brincadeirinha, mas no caso deles virou até documento assinado. Então, esse é o tema de hoje. A gente não vai ficar falando só do Endrick, não. A gente vai falar desse tipo de documento, desse tipo de contrato para casais comuns, como todos nós. A celebração desses tais contratos de namoro está sim crescendo aqui no Brasil. A gente está ouvindo falar agora, mas já acontece há algum tempo. Segundo um levantamento feito pelo Colégio Notarial do Brasil, somente no ano passado, gente, só em 2023, 126 acordos dessa modalidade foram registrados nos cartórios do país. Se comparado com 2022, já tem um aumento aí de 35%, ou seja, essa realidade está crescendo cada vez mais. Nesse contrato firmado, entre as definições ali do relacionamento, o casal também aponta que não tem intenção de constituir família ou então de ter ali uma vida em comum com estabilidade, que são os requisitos exigidos para a configuração da união estável. Então, veja só, um contrato de namoro não é um contrato de união estável, são duas coisas diferentes. E aí, se o casal decidir mudar de ideia, tem que ser feito o reconhecimento da união estável e ela anula o contrato de namoro. Parece muito confuso, mas não é muito difícil de entender não, viu? A principal preocupação no caso do contrato do namoro, ela diz respeito a evitar os problemas com partilhas de bens e direitos patrimoniais, principalmente para aqueles namoros longos. Você fica aí com a pessoa 5, 6, 7, 10, 12 anos só de namoro. Quando se separa, acaba aparecendo alguma coisinha. Mas eu tenho direito, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. E no fim a gente não sabe quem tem direito de nada, porque se não tem documento para provar, como é que você, né, exige alguma coisa do seu ex-parceiro? Então, quando a gente começou a estudar esse tema, a gente falou, é melhor trazer um especialista para falar sobre isso. Então, para compreender melhor essa prática, a gente conversa hoje com uma advogada especialista em direito da família, a Marina Dinamarco. Doutora, seja bem-vinda ao Alerta em Debate. Eu tenho certeza que hoje a gente vai entender melhor o que a gente estava até chamando de modinha do contrato de namoro, mas não é modinha não, né? Pelo jeito o negócio já está caminhando tem alguns anos aqui no país.
Bom dia, agradeço a RFTV pela oportunidade de esclarecer esse ponto. Realmente são assuntos muito interessantes e o direito de família está sempre presente nas famílias. Amigos têm problemas com esse tipo de assunto e o contrato de namoro tem sido falado, tem aumentado o número dos contratos de namoro, mas o que é importante é ficar claro é que o contrato de namoro ele não prevalece a realidade dos fatos. Então, se preocupa sim com o contrato de namoro para fugir de uma partilha de bens, para fugir de uma pensão alimentícia, que são aspectos decorrentes de uma relação familiar. Se procura esse contrato de namoro para evitar as questões patrimoniais do direito de família. Mas se houver uma relação pública notória, contínua e com o intuito de constituir família, ou seja, se a sociedade enxergar aquele casal como se casados fossem, tiverem testemunhas que demonstram que moravam juntos, que eram chamados de marido ou mulher, este contrato de namoro não terá validade. Tem uma decisão recente do STJ, agora de março de 2024, que diz que o contrato de namoro ele não é capaz de blindar uma situação real. Ou seja, o contrato de namoro ele serve para os namorados, não para os companheiros. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ô, doutora, mas com relação a isso, eu conheço casos, porque eu até começo dizendo assim, hoje em dia as relações estão muito líquidas, né? Porque antes e assim, até agora na nossa sociedade moderna, você conhece uma pessoa, tem um interesse, não quer casar com essa pessoa, mas você começa a compartilhar uma vida com ela, né? E daí, o que acontece? Você vai morar com essa pessoa. E depois passou 3, 4, 5 meses, não deu certo, se separa porque não deu certo, mas daí ali eu conheço casos de pessoas que perderam até a meia, vamos dizer assim, né? Nessa brincadeira de morar junto, não tinha nenhum contrato de união estável. E nem de namoro. E nem de namoro. Essa coisa do namoro, acho que não tinha chegado ainda. Mas daí a pessoa que se separou, ela se viu no direito de que ela se achou que ela foi prejudicada de uma certa forma, porque ela ficou esses 5 meses com o parceiro. Investiu no relacionamento. Investiu emocionalmente naquilo e ela queria ser ressarcida. E daí teve uma questão judicial e ela ganhou na justiça o direito a metade do apartamento e tudo que tinha dentro do apartamento. Então, a gente costuma dizer, fulano perdeu até as meias nessa brincadeira, né? Então, muito cuidado com essa questão, porque mesmo se não tivesse no papel, ela conseguiu provar que ela teve uma união estável por 5 meses e ela conseguiu ali ser ressarcida, digamos assim, dentro desse relacionamento. Isso acontece comumente, doutora? É possível? É possível, e para essas questões de morar junto, de ter um relacionamento mais próximo, porque a autonomia privada está ganhando espaço cada vez mais, mas ainda não se tem essa autonomia real. Então, se o casal vai morar junto, pretende constituir uma vida junto, o ideal é que se faça um contrato de união estável com separação de bens, se não quiser partilhar. Qual é o problema da união estável? Que a partir do momento que se tem um companheiro, no caso de morte, ainda que seja pelo regime da separação total de bens, o companheiro é herdeiro do outro. Se cria um herdeiro a partir de um contrato de união estável, que não se cria com namoro. É muito difícil, é muito tênue, principalmente com pessoas mais velhas, a diferença entre uma união estável e um namoro qualificado. Que as pessoas que passam finais de semana juntos, vai na quinta-feira para casa do outro e passa o final de semana, viaja. E aí tem essa diferença. Então as pessoas não conseguem evitar uma união estável com um contrato de namoro. Se é um namoro, pode ser feito, colocado as regras do namoro, do casal, naquele relacionamento, naquele documento, e aí sim vai ter validade. Mas se transformar para uma união estável, este contrato ele é invalidado. Ele é visto como judiciário, como uma prova judicial, mas ele não prevalece a realidade. Então, nesse caso aqui, vamos separar, então, namoro e união estável. O namoro é aquele que a pessoa
na quinta-feira eu vou para tua casa e eu fico lá e volto na segunda-feira. Existe uma separação de rotina da vida, seria? É isso, assim, seriam assim, alguns momentos. Eu passo final de semana na casa do meu namorado. Isso não é uma união estável, é um namoro. Eu não posso daqui 3 meses ir lá na justiça e falar, eu tinha uma união estável com ele e agora eu quero a minha parte. Daí, não, né, doutora? Não, aí tudo depende de prova. Para todo processo judicial, é a prova que vai, né, ter um ganho, uma procedência ou uma improcedência. Então, se eu conseguir provar efetivamente que ia na quinta-feira, que eu era uma mera namorada, que eu não era chamada como esposa, como é que eu provo uma união estável? Eu tenho uma correspondência no mesmo endereço, eu sou dependente de um plano de saúde. Muitas vezes o casal faz um contrato de companheira para associar em um clube, porque daí entra como dependente. Então, são esse tipo de prova que vai demonstrar uma união estável. O contrato de namoro, ele pode ser, sim, um meio de prova daquela relação. Mas, se todas as outras provas comprovarem que aquilo era uma relação estável, que tinha um intuito de formar família, o intuito de formar família, ele é um elemento que ele é subjetivo. Então, como é que eu vou demonstrar que eu tinha intenção de formar uma família, que eu era vista como casada, mas eu só não tinha documento. A diferença da união estável para o casamento é que o casamento é uma relação formal. Eu tenho data de início, eu tenho data de fim. A união estável ela é informal. E aí eu preciso dessas provas para demonstrar qual é o início dela, porque a partir desse início, se não houver nenhum tipo de contrato, é o regime da comunhão parcial de bens que vai regulamentar. Ou seja, todos os bens que foram comprados depois do início da relação vão ser divididos, vão ser partilhados. Claro, a não ser aqueles que foram recebidos a título de herança, ou a título de doação, ou comprados com a venda de bens que existiam anteriores ao casamento, ou à união estável, não são partilhados. Então, é importante regulamentar. A partir do momento que houver uma dúvida, que estiver morando junto, interessante é fazer um contrato de união estável e regulamentar. E os regimes de bens, eles podem ser misturados. Não precisa escolher comunhão parcial ou separação total. Pode existir um regime misto. Eu posso escolher um regime de comunhão parcial para bens de uso comum, a casa da praia, o carro, o barco, mas empresas, por exemplo, eu posso deixar como bem particular, isso em um contrato misto. Por isso que é muito importante o casal conseguir conversar, são assuntos que são chatos, mas é preciso conversar no início, porque se não consegue conversar no início, provavelmente não vai conseguir conversar no final. E doutora, a gente está falando aí de bens, né? E quando envolve filhos? Porque a gente sabe de um casal de namorado que às vezes eles acabam se tornando mãe e pai antes, né, de oficializar uma união ou de fato casar. Quando envolve uma criança, muda também? O contrato tem mudança? Se existe um contrato, ele deve ser atualizado? Como é que funciona nesse caso com o herdeiro? Existindo filho, seja ele de namoro, seja de uma união estável, seja de casamento, o filho ele tem todos os direitos reconhecidos como filho. Mas é evidentemente que um filho acaba demonstrando que tem aí uma família, né? Acho que é difícil o reconhecimento de um namoro com uma existência de filho, porque aí essa intenção de formar uma família fica mais evidente. Que nem dizem o seguinte, união estável não é um requisito essencial morar juntos, ter a coabitação. Pode um casal morar em cidades diferentes em virtude de uma profissão, ter uma união estável sem a coabitação. Mas é claro que a coabitação ajuda a demonstrar a união estável. Não é requisito, mas ajuda na comprovação. Então, se existir filho, a comprovação de uma união estável, eu acho que fica mais evidente, fica mais clara para o judiciário. Doutora, agora a Ana Cecília até comentou no começo dessa nossa conversa aqui, que no caso do jogador, né, eles colocaram lá os itens, não que até assim, a gente brigado. não pode dormir brigado. É tudo coisa de casal quando andar tá começando, a gente promete ser feliz para sempre, a gente vai andar de mão dada para sempre, né? Que é o começo de relacionamento, a gente tudo acha lindo. que é tudo isso mesmo, né? E nesse contrato, não existe um modelo. Eu posso colocar, se eu quero andar de mão dada
e dormir sem estar não brigado. Não pode seguir outras meninas no Instagram, tem tudo isso. O contrato do Andy aqui com a Gabriele é espetacular. Então, aí tem essa lista de exigências que a gente não sabe se vai ser cumprido ou não. Sim. No caso são duas coisas que eu quero saber. Uma, existe uma regra para aquilo que a pessoa vai colocar no contrato, que assim, que o casal de comum acordo concorda que aquilo tem que haver no relacionamento deles, e se alguma das regras ali for descumprida, existe cláusula que diz assim, ó, no caso de alguma dessas regras serem descumpridas, tem uma multa. O que acontece? O que acontece se eu não cumprir? Se um dia eu for dormir um pouco chateadinha e não dormir feliz, amando, porque eu não estava legal? Olha, esse contrato do Hendrik, ele é recente, né? Então está sendo divulgado e sendo muito falado. Eu tive uma cliente há 10 anos que tinha um contrato, era de união estável, não era de namoro à época, que ela não podia ter mais de 60 quilos, não podia engordar, tinha que ter um número de relações sexuais por semana. Então, esses contratos são bem elaborados, mas... E pode haver uma multa se dormir brigado, tem uma multa de pagar 5, 10 mil reais, não sei, R$1.000. Se vai ser validado pelo judiciário, eu acredito que não exista nenhuma decisão do Poder Judiciário no Brasil cumprindo um contrato de namoro. Então, eu não posso falar com tanta clareza, porque ainda não aconteceu. Mas se existe uma multa estipulada entre duas pessoas que lá assinaram, imagino que tenha validade, porque está estabelecida. Agora que a doutora falou isso, eu lembrei de um caso, que não é na justiça brasileira, o casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck, que inclusive estão dizendo que acabou, existem essas regras aí também. Mas antes deles ainda tinha, eu acho que é do Michael Douglas, que ele tinha um vício, né, por sexo, e quando ele teve lá a união com a companheira, tinha esse adendo lá no contrato dele, de que ele não poderia, que ele teria que ficar não sei quanto tempo, senão seria uma multa milionária para ser pago para parceira dele, porque ele tinha descumprido, né? Seria uma forma de barrar ali esse desejo incontrolável dele, que era conhecido. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, do Michael Douglas e a Catherine Zeta-Jones, é esse? Isso. Casados desde os anos 2000, eles firmaram um acordo que prevê indenização de $5 milhões por parte do artista, caso ele traia a esposa, porque ele tem aí essa compulsão. Um vício de uma compulsão. Boa, uma compulsão. Enfim, cada casal que se entenda também. De colocar por questão... Existe a possibilidade de colocar a traição tanto num contrato de namoro como num contrato de união estável, um pacto antinupcial, essa indenização em virtude de alguma traição. Mas, assim, eu até dei risada aqui, não me contive, que no contrato da sua cliente não podia passar dos 60 quilos. Isso aí me assustou um pouquinho também. E eu imagino as coisas que devam ter. Você, como advogada, deve ter casos para contar aí de situações que, assim, que são, a gente poderia dizer que são... Esse casal já definiu que não quer ter filhos também, né? Esse casal, se ela não pode passar dos 60, enfim. Mas aí é o que eu falo, cada casal é um casal e a gente não tem, né, que Sim. Eles que se entendam. Mas olha que questão delicada. Quando eu ouvi falar dessa história de contrato de namoro, foi a época que eu estava lidando mais com jornalismo esportivo, a gente ouvia falar mais, né, nos jogadores que explodiam, a gente tem casos aí de jogadores revelação em clubes que namoram por um tempo, daqui a pouquinho aparece uma historinha, porque ele me agrediu, porque eu quero terminar, porque eu vou para a justiça, eu exijo meus direitos e tudo mais, né? E aí os próprios empresários começaram a pedir, né? Um namoro começou, vai lá, você vai fazer o contrato. E isso é muito comum no futebol e tá vindo, né, pro dia a dia. Agora, eu não sei, doutora, se é normal, a impressão que me passa é que é sempre o homem que é protegido. Mas eu não sei se tá sendo até um olhar que eu tenho, que está sendo até um pouco preconceituoso nesse sentido. A impressão que dá é que é sempre o homem que está sendo protegido. É o dinheiro dele, que ela não vai ficar de olho.
nesse caso, a mulher não pode pesar mais de 60 quilos. No caso do Michael Douglas foi um pouquinho diferente. Mas a impressão que me dá é sempre uma proteção para ele. E ela acaba cedendo. Não sei se é uma visão, a sua, talvez, como advogada, e atendendo melhor, né, lidando melhor com esse tipo de caso, pode ser um pouquinho diferente da sua realidade do que eu tô achando que eu tô vendo. Acho que sim, os homens se preocupam mais com a questão patrimonial, porque normalmente o homem tem uma situação financeira melhor do que a mulher, então tem essa preocupação. Eu sempre alerto, o que é um erro muito comum que as mulheres fazem, é casar ou ter uma união estável com regime de separação total de bens e depois do primeiro ou do segundo filho para de trabalhar e aí no final do relacionamento acaba sendo prejudicada sim com a escolha que ela própria fez lá atrás. Porque numa separação total de bens, o marido não tem nenhuma obrigação, mesmo tendo filhos ou não, de dar um apartamento, uma moradia. Tem sim que pagar uma pensão alimentícia. Por mais que a pensão alimentícia e a lei diga que tenha que manter um padrão de vida, o padrão de vida cai em uma separação, a não ser de pessoas com uma condição financeira muito boa, que consiga realmente manter aquele padrão, mas normalmente cai. Então o maior erro é casar numa separação total de bens e depois parar de trabalhar. É possível fazer uma alteração do regime de bens depois de um casamento, depois do início de uma união estável. Eu casei com regime de separação total de bens, estou casada há 5 anos, tenho um filho, estou estabilizada. É possível fazer essa alteração do regime de bens depois. Por um processo judicial, um pedido conjunto do casal e explicar qual a razão da alteração desse regime de bens. Eu quero mudar porque eu estou com a minha família já estabelecida, já está mais maduro o relacionamento, isso é uma justificativa, e eu posso mudar o regime de bens. Quando for a mudança de um regime de bens, de um regime mais amplo, que há uma comunicação para um regime mais restrito, para uma separação, é obrigatório fazer uma partilha dos bens. Se for de um regime de separação, que não há comunhão, para um de comunhão, aí não tem problema nenhum, vai ter o efeito a partir do momento da mudança para frente. A gente chama de um efeito ex nunc no direito. Eu não gosto de usar termos jurídicos, mas é um efeito para frente, não pode ser retroativo. Como os contratos de união estável, eles não têm efeito retroativo. Eu tenho uma união estável há 10 anos, eu quero fazer um contrato de união estável regulamentando, dizendo que desde 2014 é um regime de separação total de bens. Isso não tem validade. Uhum. E a senhora, como advogada, direito em família, especialista, né, nessa questão, o que a senhora hoje poderia dar de conselhos, de orientação, melhor dizendo, para as pessoas que estão assistindo a gente, que vivem um relacionamento, que estão nessa de ir na quinta-feira e voltar na quarta para casa, né? Aquela semana inteira. Conheço pessoas, vem na quinta e volta segunda e olhe lá, né? Ou então vai na segunda e volta no sábado à noite, ou aquelas pessoas que já moram junto. A senhora falou que não tem um retroativo ali, eu vivo há 10 anos com o meu parceiro, mas a gente nunca se assumiu. Não adianta agora vamos se assumir. Não, é daqui para frente. Não tem de lá para cá, não, é daqui para frente. Então, qual que é a sua orientação, considerando toda a polêmica que você deve acompanhar e ter que mediar diante desses relacionamentos? Eu aconselho que a pessoa faça um contrato de namoro, se efetivamente namore. Eu não costumo fazer muito contrato de namoro. Normalmente, quando as pessoas me procuram, já existe uma união estável. Então, eu não faço um contrato de namoro para uma união estável. Se houver uma união estável, eu converso para explicar os regimes de bens, explicar quais são as consequências, e aí fazer um contrato de união estável, junto com um testamento, se quer destinar para um filho de um casamento anterior, de uma maneira diferente. Então, o que eu aconselho é contratar, é conversar e fazer um contrato de namoro se houver um namoro. Se houver uma união estável, faça um contrato de união estável. Se houver um namoro, isso está muito claro para o casal, está muito claro para a sociedade, talvez nem precise deste contrato de namoro. A gente ouve falar muito esses relacionamentos
mais moderninhos, mais recentes, que eu não quero rotular. Eu vou levando a vida, eu não quero rotular. Aparentemente, se você não rotular, lá na frente você pode ter problema mesmo, né? O que a doutora acho que tá falando, é importante a gente ter essas conversas desconfortáveis logo no começo, né, doutora? Exato, a conversa é muito importante. É muito comum as pessoas estarem com uma festa de casamento marcada e dizer: eu não vou conversar sobre isso, posso desmanchar o meu casamento. E aí tem uma imposição de uma separação total de bens, ou as pessoas não conversam e caem pelo regime da comunhão parcial, e no final acaba fazendo uma fraude à partilha de bens porque a intenção não era dividir, porque achou que contribuiu sozinho para aquela construção do patrimônio. Então é muito importante conversar no início do relacionamento, onde os olhares estão olhando para a mesma direção, do que no final, quando há uma briga, há um litígio, não saber da consequência daquela escolha. Ou, se não teve tempo antes, que converse durante o relacionamento, porque é possível fazer essa modificação. Isso foi uma novidade com o Código Civil de 2000. E aí é uma possibilidade de alteração desse regime de bens durante o casamento. Mas é muito importante, sim, conversar e ver a necessidade de cada casal. Converse com um advogado que é especialista em direito de família, porque pode misturar os regimes, não precisa ser algo engessado. Aí não adianta, a chave é a conversa, né? E aliás, falando em conversa, agora que eu tô vendo aqui, a gente foi se estendendo e se deixar, doutora, nós vamos até umas horas aqui batendo papo, mas foi muito importante a gente trazer essa discussão para cá, porque tá sendo mais comum mesmo, né? Cada vez a gente vê mais casais fazendo, né, o tal do contrato, tanto de namoro, união estável, ou então fazendo essa mistura, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas o importante é isso, a gente trazer essa informação com pessoas que de fato entendem do que está sendo discutido, para que cada um forme aí a sua opinião e possa, né, discutir com seus parceiros, discutir com a família, com os amigos, de uma maneira mais inteligente e interessante. Doutora, quero agradecer você ter topado esse bate-papo com a gente, foi enriquecedor para o nosso telespectador, eu tenho certeza, e até para a gente que Sim. achava que estava entendendo a história e está vendo que tem muito, né, o que ser debatido sobre esse assunto. Muito obrigada, viu? Eu conversei com a especialista em Direito de Família, Marina Dinamarco, né? Isso, Marina Dinamarco no Instagram também. Isso. Eu que agradeço a oportunidade, acho que é muito importante essa informação, o conhecimento para as pessoas, e eu agradeço muito a vocês. Obrigada, doutora Noêmia. A gente vai se estendendo, né? Esse assunto eu acho maravilhoso, porque a gente puxou ali pelo Hendrik, por fim, o contrato do Hendrik nem é tão importante assim nesse sentido. É muito sério, né, o que está acontecendo com contratos de namoro. Exatamente. E, de certa forma, salvaguarda as pessoas, os bens, mas aí vai também do equilíbrio, né, do tempero que você vai dar para isso, né? E antes de tudo, de mais nada, no zero, é sempre você avaliar exatamente o que está acontecendo, onde você está entrando e aonde vai dar essa situação. Mas sempre, né, é bom ter essa orientação judicial aí, para não ter problema, porque acaba envolvendo até as famílias. É complicado, né? Tem que ser um pouquinho mais racional no momento em que é o sentimento, que tá ali a paixão, aquela coisa toda que a gente sabe. Noêmia, por hoje é só mais um Alerta em Debate. Semana que vem estamos de volta aqui. Se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Lembrando para você que está assistindo o Alerta em Debate na RFTV, todo esse bate-papo você consegue assistir novamente, compartilhar também com seus amigos, com sua família. Tá no YouTube disponível lá na íntegra, é só acessar o nosso canal lá no YouTube, você já consegue compartilhar. Nos vemos semana que vem? Semana que vem, ativado. Tá combinadíssimo. Muito obrigada pela companhia, a gente se vê na próxima quinta-feira.